Eu fiz um vídeo recente aqui no canal e eu falei pra vocês, deixa eu abrir um pouco, né? Isso, senão fica muito branco aqui e não fica tão legal. Mas eu falei pra vocês em um vídeo recente que nós precisaríamos interditar o Ernesto Araújo porque ele estava completamente fora de si. Vocês não me deram ouvidos, o país não me deu ouvidos, e aí o que aconteceu? Mais uma vez o Ernesto Araújo vem e começa a falar as loucuras que dá na cabeça dele. E isso é muito perigoso porque ele acaba propagando um tipo de pensamento, uma vertente, uma forma de imaginar, de pensar que é muito nociva para o nosso país e que começa a ser propagada pela população, principalmente a população que tem um conhecimento mais limitado, podemos dizer assim. Mas o que aconteceu? Após aquele discurso completamente aloprado do Ernesto Araújo, falando do climatismo, do globalismo, assim, coisas completamente fora de razão, fora de propósito, novamente ele veio e começou a contestar os dados da NASA. Sim, a NASA, a Agência Espacial Americana, ele falou que os dados sobre desmatamento e sobre queimadas da NASA, eles estão incorretos, porque a NASA ela não tem capacidade de diferenciar, olha só, de diferenciar uma fogueira de acampamento de um foco de incêndio. Então ele disse que a NASA, ele comparou uma fogueira de incêndio, uma fogueira de acampamento com uma queimada, um foco de incêndio maior em uma floresta, por exemplo. E assim, isso é um pensamento completamente ideológico, e isso que Bolsonaro falou que não iria governar com um viés ideológico. No começo do mandato e antes, logo depois que ele foi eleito, até mesmo antes de ser eleito, ele disse que não iria colocar ninguém com viés ideológico. E o Ernesto Araújo, assim como o Abrão Weintraub, estão aí para mostrar que Bolsonaro ele estava enganando os seus eleitores, enganando o povo brasileiro desde o princípio. E quando você olha, o Ernesto Araújo e o Weintraub, eles têm um rosto muito parecido, né? Aquele cabelo grisalho, aquela barbinha, né? E os óculos, eles são figuras muito parecidas, eles têm semblantes muito parecidos. Parece até mesmo que eles são irmãos ou parentes próximos. Mas não há problema, como falar assim, mas ele não pode questionar o aquecimento global, ele não pode questionar os dados. Sim, ele pode questionar os dados. O aquecimento global não é algo que ele é inquestionável, irrefutável em termos científicos. Você pode questioná-lo, mas desde que você questione de modo científico e não de modo com teorias da conspiração. Como que você questiona algo cientificamente? Você vai pegar uma parte dessa verdade ou uma parte desse objeto que você está estudando e aí você vai contrapor esse ponto com os seus próprios dados. Por que você pode questionar o aquecimento global em termos científicos? Porque, como eu falei, na ciência nada é absoluto. À medida que novas tecnologias vão surgindo, à medida que novos conhecimentos vão surgindo, você começa a ter substâncias, você começa a ter poder para questionar algumas coisas e rever alguns tipos de conceitos. Então, várias coisas que nós já adotávamos como se fosse, nós já adotamos que fossem verdades, com o passar do tempo, com o passar da ciência, você acaba, com o desenvolvimento da ciência, você acaba refutando, você acaba mostrando novas perspectivas. E é possível fazer isso com o aquecimento global. E na pesquisa você não vai fazer uma... E como você refuta o aquecimento global com pesquisas? Por exemplo, estou explicando como funciona o pensamento, como funciona a ciência. Você não vai pegar o aquecimento global e com um único trabalho refutá-lo. Não, não é assim que funciona. Você vai pegar a teoria do aquecimento global, né? Você vai pegar um trechinho da teoria do aquecimento global, o que essa partezinha fala? E aí você vai tentar contra-argumentar esse pequeno trecho. Porque na ciência, isso, como as pessoas não conhecem, né, como funciona o desenvolvimento de um trabalho acadêmico, principalmente alunos novos no mestrado, ou que estão chegando agora para fazer uma iniciação científica, eles têm muita dificuldade com relação a isso. Porque a ciência você vai pegar uma pequena partezinha do todo. Se tivesse aqui um papel, eu teria... Deixa eu ver se tem aqui. Ó, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês como funciona. Nossa, caiu tudo aqui. Aqui, por exemplo. Vamos supor que esse aqui é o todo de um assunto, tá? Essa folha em branco é o assunto. É o aquecimento global, por exemplo, a teoria do aquecimento global. Quando você for abordar esse assunto, seja para refutar, para mostrar um outro lado, você vai pegar essa pequena partezinha aqui do todo para contra-argumentar. É assim que funciona a ciência. A ciência funciona pegando pequenas partes. Então você pode contra-argumentar a teoria do aquecimento global, você pode contra-argumentar o que as pessoas falam. Agora, você tem que fazer isso embasado cientificamente. Da forma como o Ernesto Araújo faz, ele faz de uma forma completamente aloprada, que vem da cabeça dele, de teorias mirabolantes, de teorias conspiratórias, e ele acaba influenciando a população brasileira a ter esse mesmo tipo de pensamento.
Então você reduz o pensamento crítico, porque a ciência é um pensamento crítico, é um pensamento pautado em um método, é um pensamento pautado em números, em resultados, e aí você acaba simplesmente desconsiderando toda essa forma de pensar, toda essa forma pragmática de desenvolver conhecimento. E você traz para a população um enorme obscurantismo, e isso é muito perigoso. E esse é um dos grandes problemas do governo Bolsonaro. Ele traz para a população brasileira um pensamento completamente anticientífico, um obscurantismo muito grande. E muito por conta do Ernesto Araújo, que fica propagando essas ideias mirabolantes, essas ideias malucas no exterior. E acaba, obviamente, afetando a imagem brasileira. Fala assim, nossa, mas esse é o povo brasileiro, o brasileiro pensa dessa forma. E você tem que ter em mente que esses governantes, o Ernesto Araújo, o Bolsonaro, eles são a imagem do Brasil. Então, as pessoas, quando olham para o Brasil, elas pensam nesses governantes, elas pensam nessas pessoas, então a nossa imagem fica muito afetada. Eu falei para vocês, nós temos que interditar o Ernesto Araújo, nós temos que dar um remedinho para ele, porque a coisa não está muito boa. Mas vamos ver qual que vai ser o próximo episódio pitoresco, assim podemos dizer, do Ernesto Araújo, o nosso chanceler, que tanto nos orgulha, principalmente com o seu pensamento super científico e pautado na razão. Você gostou desse vídeo? Se inscreva no canal do Professor Leonardo, se me siga no Twitter, @profleooficial, e também compartilhe esse vídeo para que a gente possa fortalecer a nossa corrente.